I continue to think that it's possible that this time is really different. And the reason is there's just so much excess demand, really, in the labor market. Pois é, será que vai ser mesmo diferente? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar as métricas que apontam para uma não possível recessão e o que a gente deve estar acompanhando para a gente saber se de fato vai desencadear a recessão ou não. O primeiro ponto que eu trago aqui para vocês da recessão está indicando aqui que pode não acontecer é a questão dos consumidores. Por quê? Porque as pessoas ainda estão gastando, as pessoas ainda estão consumindo. Por mais que a inflação esteja um pouco alta e elevou um pouco o nível de preço, as pessoas ainda estão comprando. Isso daqui mostra muito isso, esse gráfico, onde as pessoas, o gráfico cada vez mais vem aumentando, ou seja, não vem diminuindo. E por que esse pessoal gastando pode contribuir para uma não recessão? Porque essa parte do consumidor, do consumer spending, corresponde a uma parte muito relevante do GDP, do PIB dos Estados Unidos. E a gente tem que, se o PIB for 2 vezes negativos consecutivos, entramos em recessão. Pelo menos até onde a gente sabe, porque no ano passado a gente teve esses 2 PIBs negativos e o Biden falou, opa, peraí, é só uma recessão técnica. Enfim, a gente tem isso daqui acontecendo, que o consumer spending tem uma boa relevância, contribui bastante para o PIB dos Estados Unidos. Então, se as pessoas continuam gastando, vai continuar contribuindo para um PIB cada vez maior, porque a gente tem essa movimentação. Esse é um ponto aqui. Agora, por que as pessoas ainda estão gastando? A questão é que elas não estão gastando do nada, ou as suas férias, ou qualquer coisa assim. Talvez um pouco, mas o que mais pega aqui é comida, energia, gasolina, coisas que você precisa consumir no dia a dia para continuar vivendo. Então as pessoas continuam gastando aqui. Esse é um ponto que pode contribuir para uma não recessão. O segundo ponto é que o próprio Fed já disse, você já deve ter visto falar aqui, ou se você viu algumas entrevistas do tio Jeromel, você provavelmente já viu ele falando the labor market is too strong, ou seja, o mercado ainda está muito forte, as pessoas estão trabalhando, tem geração de empregos, as pessoas estão consumindo, o que indica que, poxa, não vamos ter uma recessão. Se a gente pega o PIB dos Estados Unidos, aqui está aqueles 2 PIBs negativos que eu comentei com você. Se você me segue aqui desde o ano passado, você vai ver que antes desses 2 PIBs negativos vir, eu falei, essa recessão é inevitável, nós teremos PIBs negativos. E a gente teve de fato esses 2 PIBs negativos aqui depois. Foi declarada recessão técnica, o PIB começou a subir e agora nós tivemos esse de 1,1%, o que o mercado precifica, coloca uma estimativa de que o próximo resultado do PIB vai ser aqui, ó, negativo. Só que a gente tem todas essas consequências aqui do consumidor ainda gastando, tem empregos, as pessoas estão recebendo dinheiro, estão consumindo aqui. Agora, se a gente pega uma previsão aqui do PIB do Fed de Atlanta, é um ponto muito interessante da gente olhar, por quê? Porque se a gente pega essa linha azul aqui, isso daqui é o que o mercado está esperando que a gente tenha de PIB, bem negativo. E isso daqui é o que o Fed de Atlanta está esperando que o PIB faça. Isso daqui está em 2,7%, enquanto o mercado está esperando um PIB negativo de pelo menos 1% aqui. Então, é um ponto muito curioso para onde que o mercado vai. De fato, nós temos a projeção do mercado pessimista e a projeção do Fed um pouco mais positiva, otimista aqui do Fed de Atlanta. Beleza, agora, o terceiro ponto é que, bom, as pessoas ainda têm dinheiro. Se a gente pega aqui o indicador do Fed, do Personal Saving Rate, a gente pode ver que as pessoas estão voltando a ter dinheiro na mão. Por que a gente teve essa queda absurda aqui e esse pico aqui? Aqui, cara, foi a Covid, ou seja, as pessoas receberam o estímulo que teve de impressão de dinheiro nos Estados Unidos. Então elas ficaram com muito dinheiro na conta, só que a inflação chegou a 9% e aí as pessoas começaram a fazer o quê? Gastar isso daqui porque precisavam consumir, precisavam ali dos itens que a gente precisa diariamente, comida, energia, gasolina, entre essas coisas aqui. Esse pico aqui de baixa foi justamente nesse momento aqui em que a inflação chegou a cerca de 9%, aqui em junho e julho do ano passado. Passou essa fase de inflação, o pessoal voltou a ter mais dinheiro, ou seja, voltou a ter esse dinheiro aqui na conta, a ter mais savings. Até que a inflação agora está em 5%, cerca de 4,9%. Qual que é a consequência disso tudo e se de fato implica para uma não recessão? Implica, nós temos esses pontos aqui, o próprio Fed já falou, a gente tem todas essas métricas que nos indicam isso. Porém, se a gente começa a ir um pouco mais a fundo e a gente começa a fazer, de certa forma, o gerenciamento de risco, ver mais um pouco a fundo os fundamentos e começar a preparar nossa carteira, nós temos o seguinte: as pessoas que estão gastando têm um pouco maior de renda, ganham mais do que 50 mil, 100 mil dólares no ano.
Essas pessoas que ganham menos de 50 mil dólares, 100 mil dólares no ano, o que elas estão fazendo para continuar gastando? Elas estão fazendo empréstimos, emprestando dinheiro. Se a gente pega esse gráfico aqui, a gente pode ver que as pessoas com menos de 50 mil estão emprestando a uma taxa muito maior do que as pessoas, obviamente, aqui que ganham menos de 125 mil dólares. Aqui a gente já tem essa reversão de tendência das pessoas não fazendo tão empréstimos agora para ter esse dinheiro para continuar gastando. Por quê? Aqui é que entra um ponto muito crucial. Recession remains likely as credit conditions tighten. Os bancos, lembra aquilo que eu falei para vocês? Que está ficando cada vez mais difícil para os próprios bancos também emprestarem? Por quê? Teve muita quebradeira. Ou seja, os bancos regionais acabam vendo esses bancos quebrando e começam a falar, opa, eu acho que eu vou ficar um pouco mais tranquilo, o meu limite de crédito de empréstimo vai ficar mais difícil para emprestar para as pessoas, porque eu não quero cair nessa festa e acabar falindo também. Então imagine que se a gente tem as pessoas gastando, que contribuem para uma não possível recessão, só que conforme o tempo passa, as pessoas vão ficando cada vez com menos dinheiro, e essas pessoas que ganham menos de 50 mil, menos 100 mil, estão pegando empréstimos, se os bancos não estão emprestando, essas pessoas não vão ter dinheiro. Elas vão começar a gastar menos. Gastando menos, contribui menos para o crescimento do PIB, e aí a gente pode ter essa recessão. Conforme o Fed segura essa taxa de juros em 5%, ou possivelmente aumente isso daqui, os bancos vão ficar cada vez menos propensos a emprestar dinheiro, o que vai contribuir cada vez mais para menos gastos e menos contribuição lá no PIB. Então isso é muito importante de você entender. Por quê? Porque se a gente tiver menos contribuição no PIB, menos pessoas gastando, menos crédito disponibilizado para essas pessoas gastarem, a gente de fato pode ter esse PIB negativo e a gente ter uma reação forte negativa do mercado. A minha expectativa aqui é o quê? Eu não tento ficar timando o mercado e querendo saber o que de fato vai acontecer. Não, eu tenho uma carteira muito bem robusta, muito bem alocada para isso daqui. Lucas, se a gente tiver recessão, o que acontece? A gente tem aquela parcela estratégica do nosso caixa que a gente está rentabilizando, fazendo pool de liquidez, fazendo empréstimos, fazendo renda passiva com esse caixa. Enquanto eu continuo acumulando na outra ponta, realocando meu portfólio em Bitcoin e outras altcoins ali. Só que o meu caixa está fazendo dinheiro sozinho em renda passiva automaticamente.